pessoal entrar depois, nós já podemos começar. Bem, gente, temos hoje, então, o nosso colega de grupo também, né? Mestre e doutorando Thiago Santos Rocha, que vai fazer hoje uma apresentação, vai nos brindar com uma fala sobre o tema da renda básica, do mínimo vital, enfim, que ele tem estudado, né, no doutorado, o tema da tese de doutoramento dele, né, um doutoramento em cor-tutela, em regime de dupla titulação, nosso, né, da PUC, PPGD, com a Faculdade de Direito da Universidade de Oviedo, na Espanha, né, no Principado de Astúrias, né, e também orientada por mim e por um querido colega amigo de longa data já, né, o professor Miguel Fresno Lineira, né, com o qual nós temos projetos e atividades também de muito tempo, né. Vou fazer uma breve leitura do currículo do Thiago, né, que é doutorando, já ficou claro, em Direito Constitucional na Universidade de Oviedo, né, pesquisador subvencionado pelo Vice-Reitorado de Pesquisa da Universidade de Oviedo, por meio do Plano de Apoio e Promoção de Pesquisa, portanto, também é becário, né, é bolsista, né, e também do Programa de Bolsa Santander Ibamérica Investigação, né, para a modalidade de pesquisa junto à PUC do Rio Grande do Sul, que ele teve nesse interregno, no doutorado, 2 vezes, então agora recentemente a 2ª vez conosco aqui por 2 meses em Porto Alegre. Ele é mestre em Direito e Ciência Jurídica, em especialidade em Direito Orçamentário pela Universidade de Lisboa e graduado em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia. Também é membro associado da Rede Brasileira de Renda Básica, da Rede Renda Básica Espanha e da Associação pelo Rendimento Básico Incondicional de Portugal. Pesquisador colaborador do UBX, que na verdade é o Basic Income Experiments, da Universidade do Minho, Portugal. Pesquisador associado da Cátedra Euro-Americana de Proteção Jurídica dos Consumidores, da Universidade de Cantábria, Espanha. Experiência na direito público, fez parte do quadro permanente de profissionais de empresas como PricewaterhouseCoopers e da Ernst Young, com ênfase em direito constitucional e direito administrativo. Né? Tem atuado principalmente em temas relacionados a processos licitatórios, contratos públicos, regidos pela legislação brasileira, diretrizes de organismos internacionais, tais como, né, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BIR, do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, do PNUD, né, Programações Unidas para o Desenvolvimento. E tem proferido já também palestras em congressos internacionais, já publicou também obras científicas no Brasil, Portugal, Espanha, Itália, Polônia e Finlândia. Né? Ou seja, né, já o Thiago, embora ainda não seja doutor, né, já tem muita bala na agulha, como se diz por aqui, né, já apresentou seu seminário também no doutorado, né, e agora, então, nos brinda com essa palestra, já passo a palavra imediatamente a ele. Né? Bom, boa tarde, colegas, boa tarde, professor Ingo. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do professor, agradecer também as gestões feitas pela Andressa, porque sem ela isso não aconteceria, que ela está por trás de toda essa estrutura. Muito obrigado. Bom, passando direto ao tema da minha apresentação. Andressa, eu consigo compartilhar a tela? Consigo? Sim, consegue. Se não conseguir, me avisa, por favor. Deixa eu tentar aqui só um segundinho. Eu já vou colocar aqui eu montei uma apresentação. Vamos lá. Conseguem ver, não? Sim, perfeito. Okay. Bom, como o professor Ingo já adiantou, meu tema de pesquisa basicamente gira em torno da renda básica universal. Hoje eu vou trazer para vocês, digamos que um recorte dessa pesquisa e especificamente uma medida prestacional que foi criada aqui em Espanha no ano de 2020, que é chamado do ingresso mínimo vital. O contexto que ela foi inserida, né, na estrutura de proteção social espanhola, e aqui ela se propõe a resposta que ela visa dar, e ao final vou fazer uma breve diferenciação do que seria o ingresso mínimo vital e o que seria a ideia da renda básica universal, porque há algumas diferenças bastante significativas. Então, lógico, obviamente, antes de eu entrar direto no ingresso mínimo vital, que é uma medida criada no ordenamento jurídico espanhol, eu vou trazer algumas considerações sobre como é a estrutura constitucional de proteção social na Espanha,
até para os colegas não se sentirem tentados a, quando escutar falar da medida, não pensarem sobre ela a partir da perspectiva brasileira, porque há algumas peculiaridades que fazem importante ter algumas noções básicas de qual ordenamento que está iluminando aquela medida. Então, basicamente, minha apresentação tem 4 partes. A primeira, eu vou falar da estrutura de proteção social, e antes mesmo de falar da norma, falar alguns aspectos pontuais da realidade espanhola, isso antes da pandemia. Tá? É importante já adiantar para vocês que essa medida implementada em 2020, embora o ingresso mínimo vital tenha sido implementado no início da pandemia, ele não foi uma resposta necessariamente à pandemia, ela foi uma resposta a uma situação que já havia anteriormente de resquício de crises anteriores. A pandemia apenas acelerou a implementação. Tanto é prova que ele já constava no plano de governo formado ao final de 2019. Então, qual era o cenário na Espanha em 2018? Né? Vamos colocar assim, que são os últimos números que temos antes da pandemia. 21,5% da população vivia em risco de pobreza. Tá? É importante dizer que a pobreza na Espanha é medida de forma diferente no Brasil. Aqui na Espanha se mede a pobreza a partir do padrão do Eurostat, que é o mesmo padrão utilizado internamente pelo Instituto Nacional de Estatística, que considera que estão em risco de pobreza aquelas pessoas que têm rendimentos inferiores a 60% da mediana dos rendimentos nacionais para o mesmo período. O resultado disso é que não é um número absoluto, é um número variável, vai variar ano a ano de acordo com os rendimentos gerais, é baseado na mediana. Mesmo assim, em 2018, mais de 20% da população estava abaixo desse umbral de pobreza, como eles chamam aqui. E 13,5% dos trabalhadores estavam nesse umbral de pobreza, né, que já é um indicativo de para onde caminha o mercado laboral e a precarização das relações que hoje não chegam a suprir a renda suficiente para as pessoas. É algo presente também na Espanha. E um dado bastante interessante sobre Espanha é quando se olha para a questão do emprego. Né? A gente vai ver mais à frente, aqui na explicação, que o emprego aqui também, a política de pleno emprego é a base da estrutura de proteção social espanhola. As principais prestações giram, ou pelo menos giravam, esse ingresso mínimo vital em torno da ideia de emprego, em torno da ideia de trabalho. Só que, mesmo assim, nos últimos 27 anos, ou melhor, 27 dos últimos 40 anos, que são os 40 anos que coincidem com após a aprovação da Constituição de 78, em 27 destes 40 anos, uma taxa de desemprego foi superior a 15%. Ou seja, o desemprego não é algo novo, não é algo criado pela pandemia, não é algo criado pela revolução tecnológica, mas claramente está sendo agravado por todos esses fatores, mas já era um elemento presente na sociedade espanhola. Então, qual é a estrutura, qual é a resposta, qual é a proposta que a Constituição delimita para os sistemas de proteção social? Primeiro ponto interessante, Espanha expressamente pela Constituição é um Estado social. E essa fórmula do Estado Social espanhol está declarada no artigo 9.2, segundo o qual cabe aos poderes públicos promover as condições de liberdade e igualdade dos indivíduos e grupos. Basicamente, é um artigo que indica pela busca da chamada igualdade real, como efetivação do Estado Social espanhol. Especificamente entrando nos tópicos que tratam dos pilares da proteção social, a primeira informação que eu tenho que trazer de cara é que, em Espanha, não existe, não há na Constituição um direito fundamental à assistência social, ou mesmo um direito fundamental à previdência ou à seguridade social. Tá? Há, sim, um direito fundamental ao trabalho, que também tem um caráter bastante limitado na sua implementação, de acordo com o que entende o Tribunal Constitucional. Então, a Constituição fala, no 35.1, que há um dever e um direito ao trabalho, e que a proteção social vai girar em torno disso, basicamente buscando políticas de pleno emprego. O artigo 40.1 trata disso, né, trata desse caráter objetivo para garantir a ideia do pleno emprego. Só que, como verificamos agora há pouco,
na prática é um pouco diferente. As taxas de desemprego são altas e não se consegue alcançar índices satisfatórios de inserção a partir do trabalho. O artigo 41 é o que trata especificamente da Seguridade Social. E aqui eu já começo a chamar a atenção de vocês para alguns pontos bastante interessantes que vão desencadear em questões importantes para o nosso estudo, né? Primeiro que a Constituição Espanhola ela já trata a Seguridade Social em maiúsculo, trata como uma garantia institucional. A gente não vai encontrar na Constituição Espanhola nenhuma referência à matéria Seguridade Social, por assim dizer, ou à matéria Previdência. A Seguridade Social vai ser tratada como uma instituição, né? Uma instituição que caiba garantir a assistência e prestação suficiente, é importante, que a Constituição fala que devem ser suficiente, em situações de necessidade, especialmente em desemprego. E também trata que a assistência complementar será livre. Esse artigo é bastante interessante, porque ele dá a entender que cabe aos poderes públicos, e isso é muito importante também em Espanha, quando formos ler a Constituição Espanhola, saber diferenciar o que é poder público e o que é Estado, porque a questão competencial aqui é muito discutida. Em regra, quando a Constituição fala em Estado, é como a Constituição brasileira quando fala de União, ou seja, fala do Estado Nacional. Então, no artigo 41, quando fala que cabe aos poderes públicos, não fala exatamente quem dos poderes públicos deve executar isso. Depois, mais para frente, a gente vai ver a divisão competencial e o impacto que isso tem na estrutura de proteção social. Como eu disse a vocês, esse artigo 41, embora ele esteja no título 1, que trata dos direitos e deveres fundamentais, ele não é considerado um direito fundamental propriamente dito. Por quê? Porque o desenvolvimento dele fica condicionado à legislação, ao que o legislador dispuser. É o que traz o artigo 53.3. Se não houver um desenvolvimento normativo infraconstitucional, sequer pode ser alegado perante os tribunais. Então, isso é importante, a gente ter em consideração, porque todo o desenvolvimento da Seguridade Social, em termos de direitos, em termos do que é reconhecido como benefício, se desenvolve a partir do âmbito infraconstitucional. Então, passando... Bom, aqui a questão que eu trouxe a vocês sobre as competências. Quem acompanha um pouco o tema Espanha sabe que a discussão em torno de comunidades autônomas e Estado aqui é fortíssimo, né? O maior exemplo mais recente é o tema Catalunha, por diversos motivos, né? Mas Catalunha digamos que é o que sai na mídia internacional. Internamente, isso aqui é um caldeirão fervendo o tempo todo, cada comunidade querendo puxar para si a determinada competência. Mas a Constituição ela fala claramente que as comunidades autônomas poderão assumir competências de assistência social. Poderão assumir como? Pelo meio dos seus estatutos de autonomia. Todos os 19 estatutos de autonomia aprovados após a Constituição puxaram para as respectivas comunidades autônomas a competência de assistência social. Ao passo que o artigo 149, mais especificamente o apartado 17, ele também fala que cabe ao Estado aqui não entende Estado como poderes públicos no geral, Estado aqui como Estado nacional, cabe ao Estado traçar a legislação básica do regime econômico da Seguridade Social, sem prejuízo da execução pelas comunidades autônomas. Acontece que lá atrás, 41, parece que mistura seguridade com assistência e não deixa muito claro o que é o quê. Então, ficou uma bola dividida entre comunidades autônomas e Estado para saber quem executava o quê. O que o Tribunal Constitucional disse? Olha, em resumo, existe 2 tipos de assistência social. Uma assistência interna ao sistema de seguridade social, que é uma estrutura básica, e esse é competência do Estado, e uma assistência social externa ao regime unificado de seguridade social, e esse cabe às comunidades autônomas. E o fato de as comunidades chamarem para si uma competência exclusiva sobre a assistência social não significa que é uma competência excluente da atuação do Estado. Resultado disso, na prática, ao longo das últimas 4 décadas para a proteção social. O Estado não se preocupou em criar nenhuma medida
de caráter assistencial muito ampla, que atendesse amplos segmentos da população em situações de vulnerabilidade. Sim, legislou para algumas situações específicas, de vulnerabilidades especiais, mas não atacou o grosso, que é, pela raiz matricial da vulnerabilidade, que é a pobreza. E, nesse espaço de tempo, o que aconteceu foi que as 19 comunidades autônomas, cada uma delas criou o seu sistema de garantia de rendas. Então, Espanha, até 2020, era um estado em que possuía 19 sistemas de garantia assistencial de renda distintos em diversos aspectos, seja em valor, seja em requisitos para acesso, seja em obrigações para mantê-lo, seja em tempo que poderia ser mantido esse benefício, e assim, eram coisas gritantes, isso em uma Constituição que fala que nenhum espanhol deve ter tratamento diferenciado de acordo com onde viva. Para dar um exemplo para vocês, a renda mínima da comunidade de Ceuta, que é uma cidade autônoma, era de 300 euros, do País Basco era de 640, ou seja, em Espanha, pessoas com situações semelhantes tinham uma estrutura de assistência totalmente diferente de acordo com a região que morasse. E para a gente ter uma noção, Espanha toda é o tamanho de Minas Gerais. A gente está falando de um país grande para o tamanho europeu, mas para o tamanho, para as nossas referências no Brasil, não é algo tão assustador. Então, a pessoa andava 100 quilômetros e mudava totalmente a normativa de assistência à população. E isso levou, por exemplo, a diversas considerações por parte de organismos internacionais que, quando analisavam Espanha como um todo, ainda que uma ou outra comunidade atendesse os critérios mínimos, por exemplo, que a Carta Social Europeia determinava de assistência social, as demais não atendiam. Então, Espanha como um todo não atendia muitos dos tratados que havia sido prometido no que se refere à assistência social. Então, esse era o contexto que a pandemia encontrou. Um país com taxa de emprego alto, com a taxa de pobreza, de risco de pobreza acima de 20% da sua população, e com uma estrutura, aí é muito importante, essa estrutura de proteção social baseada nesse assistencialismo fragmentário e numa medida contributiva centralizada no Estado, não chegava a estrutura assistencial das comunidades não chegava a 1,5% da população espanhola, a 1,5% da população. E a gente viu que 21,5% era o número de pessoas em risco de pobreza, ou seja, mais de 20% ficam totalmente descobertos. Então, o Estado chamou para si, digamos assim, essa responsabilidade e resolveu legislar ano passado sobre isso, editou o Real Decreto-Lei 20 de 2020, bem no início da pandemia, já tentando tapar o buraco que sabia que seria criado, e chamar para si a responsabilidade de implementar uma política unificada, sem solapar as políticas locais, que passaram a atuar de maneira complementar a essa medida central, e bastante, digamos que bastante audaciosa essa medida. Então, vou agora começar a falar o que é essa medida, o que é o ingresso mínimo vital. Esse é o nome da medida. Então, não confundam aqui ingresso mínimo vital com o conceito jurídico de mínimo vital, não confundam com o conceito jurídico de mínimo existencial, porque isso é uma ferramenta, lógico, a partir da perspectiva, pode sim ser considerada uma medida de garantia ao mínimo vital, ao mínimo existencial, mas não se confunde. Até porque, vamos ver aqui no desenvolver da explicação, se demonstrou bastante curta ante o tamanho do problema que visava enfrentar essa medida do ingresso mínimo vital. Então, basicamente, nessa apresentação do ingresso mínimo, eu quero tratar, lógico, não vou exaurir tudo que é essa medida, mas eu quero falar com vocês basicamente 4 aspectos que eu acho bastante importantes, né? Primeiro, deixar claro o que é o ingresso mínimo vital, a quem se destina, sob quais condições e quem tem o dever de pagar e implementar essa medida. Lógico, à medida que for surgindo algum ponto que tenha gerado algum, digamos que,
algum desconforto constitucional, eu vou mencionando, até porque eu trabalho tudo a partir da perspectiva constitucional. Então, o primeiro ponto é o mínimo vital, o ingresso mínimo, ele é uma prestação destinada a prevenir o risco de pobreza e exclusão social, né? A prevenir o risco de pobreza e exclusão social. Se destina a pessoas que vivam sozinhas ou integradas a uma unidade de convivência, chamada UC. E em situação de vulnerabilidade econômica, basicamente. Mais para frente, a gente vai entrar nos detalhes de o que é cada um desses itens aqui. Então, inicialmente, era uma medida que esperava, de cara, alcançar 850 mil lares espanhóis. Que, bom, na prática, não chegaria nem às pessoas que estavam em situação de pobreza, mas seria um impacto muito grande. A realidade, por exemplo, é que de um ano para cá, dos 850 lares que eles esperavam chegar, não chegaram a 300. E agora eles estão admitindo fazer reformas para ver se chegam a 700. Ou seja, uma cobertura bastante insuficiente, pelo que se demonstrou. É um direito subjetivo, isso é importante porque não se trata de uma ajuda condicionada à existência de recurso, é um direito subjetivo, o Estado tem que aportar recurso orçamentário anualmente para isso, para que seja pago. Então, a pessoa, uma vez atenda às condições, ela vai receber, não é condicionado a nenhuma existência de recurso ou não é uma ajuda, né? A Espanha diferenciou bastante o que seria o direito de uma ajuda. A ajuda tem sempre um caráter, de certa forma, discricionário, e faz parte da ação protetora do sistema de seguridade social. Como a gente disse lá atrás, faz parte daquilo que em Espanha se conhece como assistência social interna à seguridade social, e não assistência social externa, que é aquela que estaria a cargo das comunidades autônomas. Obviamente, as comunidades autônomas não ficaram quietas com isso, porque muitas entenderam que estava sendo invadida a sua competência. Inclusive, uma das decisões mais recentes do Tribunal Constitucional Espanhol é a respeito disso, de um recurso apresentado pela comunidade da Catalunha, pedindo que se declarasse a inconstitucionalidade de vários dispositivos do Real Decreto 20, por entender que invadia a competência das comunidades autônomas. O Tribunal Constitucional negou esse pedido e disse que não há nenhum problema nesse ponto. As características dessa prestação é basicamente garantir um mínimo de renda, com a cobertura, isso é importante, ele visa cobrir a diferença. A diferença em relação ao quê? Daqui a pouco a gente vai traçar esse valor, mas basicamente é o quê? O valor base no ingresso mínimo vital é aquele valor que a pessoa vai receber se tiver renda zero e viver sozinha. Então, se ela tiver renda zero e viver sozinha, a pessoa vai receber 460 euros por mês. Por quê? Esse valor é aleatório? Não. É um valor que a lei anual de orçamento estabelece como o valor base das prestações não contributivas de Espanha. Então, se a pessoa tem renda zero, ela receberia 460. Se a pessoa tivesse, suponhamos, por outras fontes, 300 euros de renda, ela receberia a diferença. Então, isso é importante, é uma política de renda garantida, visa garantir o mínimo. Se a pessoa está a 50 euros do mínimo, ela vai receber só 50. Ela é diferenciada de acordo com que se dirige a uma pessoa sozinha ou a uma unidade de convivência, ou seja, se moram duas pessoas juntas, não vão receber o valor somado de duas pessoas que moram individualmente, ele tem uma tabela de gradação, depois eu vou expor para vocês aqui ao final. E esse terceiro ponto é bastante interessante, porque ela será prolongada enquanto exista a situação de necessidade. Ao contrário da maioria das medidas das comunidades autônomas, que era limitada no tempo, ou seja, condicionava que a pessoa só receberia por 2, 3 anos ou por 1 ano, depois que ela buscasse a vida por outros meios, o ingresso mínimo vital, ele não tem uma duração pré-determinada. Enquanto exista a necessidade, a pessoa pode recebê-lo. E também ela é intransferível, e a execução visa incluir outros órgãos que não sejam os do Estado. Quem são as pessoas beneficiárias, né? A gente viu lá atrás que mais de 20% da população espanhola está em risco de pobreza. Os critérios que foram traçados são, digamos que, bastante restritivos, a gente vai ver por quê.
O primeiro critério é que a pessoa, se ela for integrante de uma unidade de convivência, ela precisa estar nesse grupo há pelo menos um ano, né, para evitar que a pessoa que forme uma unidade de convivência recentemente peça esse benefício. Se as pessoas viverem sozinhas, elas devem ter mais de 23 anos e não serem beneficiadas de nenhum outro benefício congênere. Aí entra a primeira questão de grande relevância constitucional. Esse artigo, inicialmente, ele limitava as pessoas que estivessem entre 23 e 65 anos. O decreto já foi alterado para tirar aqueles que, para incluir aqueles que estão acima de 65 anos. Só que esse elemento aqui, você excluir, em um país em que a maioridade se alcança constitucionalmente aos 18 anos, você excluir as pessoas que são entre 18 e 23 anos, que é um dos segmentos mais afetados pela pobreza e pelo desemprego, excluir eles dessa prestação sem nenhuma justificativa. Detalhe, o Real Decreto-Lei 20 de 2020, ele tem 12 páginas de exposição de motivos, não fala nada porque se escolheu tirar dos beneficiários as pessoas abaixo de 23 anos. Isso é aquilo que a gente conhece em direito constitucional como uma cláusula suspeita, né? Elegeu-se um elemento de idade para se excluir umas pessoas de certo benefício sem nenhuma justificação. Está sendo bastante questionado na doutrina. O próprio Defensor del Pueblo, que é um órgão estatal, que já divulgou um relatório informando que é uma inconstitucionalidade patente, mas ainda não foi feita nenhuma alteração em relação a isso. Então, esse já é um ponto que chama a atenção. O que seria a tal unidade de convivência, né? Não basta as pessoas morarem juntas aleatoriamente, tem alguns critérios, né? Segundo a lei, a pessoa, para que forme uma unidade de convivência, elas devem ter o mesmo domicílio, isso é importante, devem residir sobre o mesmo teto, e devem estar unidas entre si pelo vínculo matrimonial ou comunhão de fato, ou o vínculo até segundo grau de consanguinidade, afinidade ou adoção, e outras pessoas que convivam em virtude de guarda com fins de adoção ou acolhimento familiar permanente. Recentemente, uma alteração incluiu esse artigo 6 para ampliar essa possibilidade para algumas pessoas que compartilhem a mesma casa em situação de exclusão social, para ampliar esse objeto. Mas, inicialmente, era um conceito, digamos que muito próximo de um conceito familiar, a tal da unidade de convivência. É interessante também que elas precisam ter esse vínculo, porque se não tem esse vínculo, é possível que no mesmo domicílio existam mais de uma unidade de convivência. Então, suponha uma situação que vão duas famílias que alugam a casa e dividam os quartos, ou então estudantes que vivam nessa situação poderiam ser beneficiados do ingresso mínimo vital como unidades de convivência independentes. E os requisitos de acesso, né? Primeiro, ter residência legal e efetiva em Espanha. É importante, residência não fala em nacionalidade, ou seja, um estrangeiro que tenha residência legal e efetiva em Espanha, que atenda os demais requisitos, vai aceder normalmente ao benefício. Encontrar-se em situação de vulnerabilidade econômica. A gente vai explicar mais para frente o que é isso. E esse outro ponto também é bastante interessante. Haver solicitado as pensões e prestações exigentes a que tenha direito, ou seja, é uma medida totalmente subsidiária. A pessoa tem que ter pedido absolutamente tudo que podia pedir do Estado em termos de prestação contributiva ou não contributiva para só, então, solicitar o ingresso mínimo vital. A exceção a essas medidas são as garantias de renda das comunidades autônomas, que, na verdade, ficou como o último recurso. O ingresso mínimo vital funciona como penúltimo. O último seria aquelas medidas fragmentadas das comunidades autônomas, porque se assim não fosse, ia simplesmente solapá-las. E outro ponto interessante é que, se as pessoas não estiverem trabalhando, ou seja, é possível que um trabalhador exija o ingresso mínimo vital. Por quê? Pode ser que ele trabalhe em uma condição que não atinja o mínimo de renda. E se ele não estiver trabalhando, ele deve figurar como inscrito de demandante de emprego no sistema do Ministério do Trabalho. Esse é um outro ponto importante, né? Com toda a tendência que há de desemprego, desaparecimento de postos de emprego, ainda é exigido que a pessoa busque emprego para que ela possa receber o ingresso mínimo vital. Isso acaba formando um ciclo, né? Em que muitas vezes a pessoa vai estar buscando algo que, para ela, para aquele segmento que ela está, para aquela capacitação que ela tem, ela vai estar buscando algo que simplesmente não existe.
o que seria a tal vulnerabilidade econômica, que é um critério que o Real Decreto exige que se cumpra. É a que a média mensal do conjunto de ingressos de rendas anuais computáveis para a pessoa individual ou para o conjunto de membros da unidade de convivência, correspondentes ao exercício anterior, seja inferior a pelo menos 10 euros da medida base. Vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro o que é isso. No caso do lar individual, que a medida base é 460 euros, se a pessoa recebe 451, ela não vai pedir porque fica um tamanho menor que 10 euros. Se ela ganha qualquer coisa abaixo daquilo, ela pode pedir um ingresso mínimo vital. De maneira que o ingresso mínimo vital vai variar do valor de 10 euros a 460, de acordo com o que já tem aquela pessoa. O outro ponto é que, além da renda, a pessoa não tem um patrimônio que seja 3 vezes a base da renda, ou seja, a pessoa não deve ter renda e não deve ter patrimônio. Se a pessoa tem um patrimônio que extrapola esses valores, ainda que ela não tenha renda, ela não pode solicitar ingresso mínimo vital. E esses seriam os valores de patrimônio, né? Ou seja, um adulto solo, ou seja, um adulto que vive sozinho, se ele tiver acima de 16 mil euros, esses são os valores de 2020, para esse ano foi atualizado um pouquinho mais. Se ele tiver acima de 16.600, ele não pode receber o ingresso mínimo vital, se tiver isso de patrimônio, ainda que ele não tenha nenhuma renda. Esses são os valores atualizados, como a gente vê, alterou não muita coisa. E aqui, o que é o valor exato do ingresso mínimo vital? Eu deixei aqui essa tabela também de 2020, depois eu passo a atual, porque essa está bastante didática, porque ela mostra como é calculado como são calculados os acréscimos que são feitos a partir do número de indivíduos na unidade de convivência. O valor base, 5.538 euros anuais, que é equivalente a 461,50 euros mensais. Esse é o valor base que uma pessoa vive sozinha. Aquelas pessoas, em cima desse valor, se acrescenta 30% por cada pessoa adicional, ou seja, se mora 2 adultos, não vão ganhar 2 vezes o valor base, vai ganhar 1,3 vezes o valor base. Um outro acréscimo que tem é em relação a lares monoparentais, ou seja, se mora um pai ou uma mãe com 1, 2, 3 ou 4 filhos, ele vai ter um adicional de 0,22%, e é o que mostra essas contas aqui. Se mora um adulto e uma criança, além do adicional de 0,3 pela pessoa, que é a criança, vai ter o 0,22 por ser um lar monoparental. E vai subindo. E é importante que esse valor não é ilimitado. Em hipótese alguma, o valor do ingresso mínimo vital para a unidade de convivência vai superar 220% do valor base. O que significa que, na prática, de 5 pessoas acima, tanto faz o número de pessoas que residam naquele domicílio vão receber o mesmo valor. Esse é o valor atualizado, né? O valor que foi implementado esse ano, em 2021, de acordo com a lei orçamentária. A gente vê que aumentou 8 euros mensais o valor base. Essa é a sentença do Tribunal Constitucional que eu mencionei para vocês, que Catalunha questionava a constitucionalidade do governo estatal executar isso, que Catalunha entendia que era sua competência, e o Tribunal Constitucional disse que não, que o decreto nesse ponto é totalmente constitucional, que é essa incompetência do Estado tratar dessas medidas. Então, basicamente, agora eu já falei para vocês o que é o ingresso mínimo vital, em linhas bastante gerais. Ao final, quem tiver alguma dúvida, por favor, coloque. Já falei a quem é devido, já falei sobre quais condições e quem paga. Quem paga é o Estado. Então, agora, partindo para a parte final da minha apresentação, eu queria fazer uma breve comparação dos elementos principais do que seria esse ingresso mínimo vital, tal qual foi implementado aqui em Espanha, né? E eu já ao longo da apresentação deixei claro para vocês que ele possui vários furos, não só de desenho, mas também de eficiência, né? Um país que tem 21,5% de risco de pobreza, ele não chega o seu desenho da forma como estava desenhado. Se chegasse a todos que potencialmente poderiam pedir, não chegaria a 5%.
da população e chegou a números bem abaixo disso. Ou seja, tem um número de mais de 15% da população espanhola que está em risco de pobreza e que não tem nenhuma medida que possa sacá-las dessa situação. E a mais importante também, eu falei para vocês da cobertura em termos de número de pessoas, mas o valor também, se a gente voltar um pouquinho aqui, a gente vai ver que ele deixa a desejar. Eu falei para vocês que em 2018, lá no primeiro slide, no segundo, em 2018, a linha de pobreza em Espanha era de 740 euros ao mês. O ingresso mínimo vital hoje, em 2021, é de 469, né? Um valor que não chega a 70% da linha de pobreza. Ou seja, ainda que todas as pessoas que têm direito ao ingresso mínimo vital tenham acesso a ele, consigam superar as barreiras burocráticas, consigam juntar toda a documentação necessária, vão continuar na linha, vão continuar bastante abaixo da linha de pobreza. Ou seja, é uma medida bastante importante, não se pode negar a importância, o impacto que ela traz, um impacto muito importante é equilibrar o sistema de seguridade social espanhol, porque ele era, digamos que, manco, na medida que o pé contributivo dele era muito maior do que o pé não contributivo dele. Agora se dá um certo equilíbrio a essas medidas, porque enquanto você girar em torno uma estrutura contributiva ao redor de emprego, e um emprego que tende a não existir, as medidas não contributivas precisam suprir esse buraco, esse lapso, antes que se gere um rompimento do tecido social. Então, fazendo o breve comparativo entre o ingresso mínimo vital e a renda básica universal. Lógico que eu tenho que conceituar para vocês o que é a renda básica universal em breves linhas. Bom, a Basic Income Earth Network, que é a rede global que trabalha e reúne os principais estudiosos do tema, em sua Assembleia de 2016, conceituou como um pagamento periódico, em dinheiro, entregue incondicionalmente a todos, em uma base individual e sem qualquer teste de meios ou exigência de trabalho. É um conceito bastante em linha com o conceito de Van Parijs, que é um dos principais pesquisadores do tema. Depois dessa apresentação, eu posso passar para vocês, posso passar para a Andressa, e quem tiver, ela está online, eu faço o link, que tem todas as fontes e os links para tudo que eu cito aqui. Tá? Então, basicamente, quais são as principais características da renda básica universal, como eu expus a vocês no conceito? É um pagamento em dinheiro, regular, individual, universal e incondicionado. Então, quando a gente compara ponto a ponto o ingresso mínimo vital, em dinheiro igual coincidem, regular, ou seja, não é uma vez só na vida, também coincidem. Do terceiro ao quinto começa a diferenciar. O ingresso mínimo vital, como a gente viu, ele se baseia na ideia de unidade de convivência, ainda que essa unidade de convivência seja unipessoal, mas ele não é pago de maneira individual. O exemplo disso é que se uma pessoa vivem duas pessoas, se vive um casal, por exemplo, de adultos, eles não vão receber 2 vezes o valor do benefício, eles vão receber 1,3 o valor do benefício. A ideia da renda básica universal é diferente disso porque se baseia na autonomia individual e paga um valor igual para ambos os indivíduos. Um outro ponto é que o ingresso mínimo vital ele é direcionado às pessoas em vulnerabilidade social. Em outras palavras, é uma renda direcionada, é uma renda para pobres. Dito claramente, é uma renda direcionada às pessoas mais pobres da população. A renda básica universal seria pago universalmente a todos os indivíduos. Isso faria com que chegasse não só aqueles que está focalizada a política, mas em todos aqueles que formam parte da comunidade política. É importante, quando fala universal, muita gente pergunta, olha, o universal é o quê? Todo o universo, todos os habitantes do globo? Olha, o ideal seria, mas não é. Quando a gente se fala de uma perspectiva jurídica, o universal significa limitar a todos os universos que formam parte daquela comunidade política. Se a gente olhar, por exemplo, a Lei da Renda Básica da Cidadania no Brasil, a 10.835 de 2004, esse universo seria os brasileiros residentes no país ou os estrangeiros residentes há pelo menos 5 anos no país. Esse seria o universo do universal da renda básica brasileira, por assim dizer. O quinto e último aspecto, que é importante apontar, é que o ingresso mínimo vital ele é condicionado à busca de inserção no mercado laboral, enquanto a renda básica universal não impõe nenhuma condição para sua percepção, né? Esse critério, esse condicionamento, como eu disse para vocês, ele já
possui uma contradição praticamente interna, porque obriga a pessoa a buscar o que tende a não existir, que é a inserção formal no mercado de trabalho. As considerações finais, até porque meu tempo já se esgota, e eu gostaria de ouvir os colegas, é que eu já disse que ele dá um equilíbrio entre o contributivo e o não contributivo, não se confunda com o mínimo existencial ou com o mínimo vital, possui aquele elemento suspeito da discriminação por idade, como eu expus para vocês, o alcance e a cobertura é muito baixa e a quantia também é insuficiente. Não digo que não possui impacto, não digo que é relevante, mas é perfeitamente melhorável. Então, aqui eu tendo, ao final, encerro minha fala, me coloco aberto às perguntas dos colegas. Agora, então, aqueles que depois queiram ter acesso ao texto que eu publiquei sobre isso, ou a própria apresentação, me enviar contatos para travar uma discussão, estou aberto para o que seja necessário. Então, muito obrigado. Tiago, eu e nós que agradecemos, né? Muito ilustrativa, muito clara, né? Obviamente muito bem organizada a apresentação, mas também muito ilustrativa, né? Em relação tanto ao contexto quanto ao marco constitucional, marco legislativo, né? Também, obviamente, as definições e requisitos e limitações, e também, evidentemente, que já tu mesmo colocaste algumas inquietações, alguns desafios, né? Do ponto de vista constitucional, que essa legislação, essa política representa na Espanha, né? Também uma questão de competências, né? De distribuição de competências entre os não entes federativos, que não é uma federação, mas entre os departamentos, né? Chama autônomos, comunidades autônomas, departamentos, comunidades autônomas na Espanha, né? Mas que evidentemente acabam tendo, né? E esse problema de certa forma é o que aconteceu no Brasil na Covid, né? Em outras situações de que eventuais lacunas ou mesmo omissões, né? Numa política nacional, né? Comum, envolve realmente em que medida depois estados, né? Ou municípios e comunidades autônomas, no caso da Espanha, possam realmente também avançar e regular a matéria. Então, também implica até questões de organização do Estado, né, de competência, enfim, também importantes, né? Eu teria uma pergunta, antes de passar a palavra aos colegas, eu teria uma pergunta. Chegaste a tocar nisso? Com certeza? No final, apareceu muito rapidamente também na tela, antes de encerrar, apareceu na tela também uma referência sobre isso, né? É a questão também terminológica, né? A questão terminológica, nós sabemos que existe uma heterogeneia significativa, né? Em termos de terminologia adotada para esse tipo de benefício, esse tipo de renda, né? E especialmente aqui chama a atenção que no mundo ibero-americano, hispanohablante, digamos assim, né? Hispanohablante, e aí, claro, a propriedade que tu tens no tema, né? Até pelas diversas entidades que tu participas, né? Que mostram tens assim, acesso, né? Muito bom aqui a diversas experiências, diversas realidades. A gente percebe que o termo mínimo vital, né? Mínimo vital, ele posso estar enganado, né? Preferido no mundo hispanohablante, porque assim também é na Colômbia, se fala em mínimo vital, no Peru se fala em mínimo vital, né? Equador, se não falo melhor, também se fala em mínimo vital, né? Então, assim, não sou expert no assunto, mas são lugares que a gente vê, né, que se usa mínimo vital, né? E acredito que isso se reproduza, pelo que eu sei, também em outros países latino-americanos, né? Que não é o caso do Brasil. No Brasil não se usa tanto, aliás, se usa muito pouco, né, o termo mínimo vital. Pode falar em renda mínima, renda básica, mínimo existencial, mas não... Bom, tu fizeste um link ali, sim, com o mínimo existencial. Apareceu
Mas o que eu percebo, olhando, por exemplo, a jurisprudência da Corte Constitucional da Colômbia, Peru, sobre esse tema, e até mexicana, é que na verdade, se refere ao mínimo vital, mas ele tem sido compreendido gradualmente como mais do que isso, né? Na verdade, como um conceito mais próximo quanto ao seu conteúdo e objeto, de fato, né? Em termos de prestações, mais próximo do que seria o mínimo existencial na versão chucrute, na versão germânica, né? E diga germânica europeia, né? Germânica europeia, lato sensu, tomando isso aqui também, obviamente, de forma com devidas reservas, né? A diferença importante, que a gente sabe também em termos de política social, a margem de apreciação, a margem de liberdade de conformação dos estados da União, dos membros da União Europeia, é muito maior do que em outras áreas, né? Políticas sociais, há muito mais liberdade de ação, até em função das questões econômicas, orçamentárias, enfim, que se envolve, né? Política, econômicas, é claro que há uma maior liberdade de ação do que com relação a outras questões mais densamente, né, reguladas no âmbito da União Europeia, agora falando um pouquinho do conjunto da obra, né, na Europa, né? Claro, até por esse ponto eu também posso afirmar que basicamente isso está correto, né, em termos gerais, né? Claro que isso muda conforme a assistência social, conforme a previdência, conforme a saúde, enfim, né, tem evidentemente diretrizes e regras também distintas ali, mais ou menos apertadas, digamos assim, né? Mas aqui é uma maior flexibilidade. Então, assim, assim, o que na realidade isso tem a ver com o mínimo existencial, se de fato esse mínimo vital, embora assim designado, né, corresponde do que seria o mínimo existencial, como aquele mínimo existencial não só fisiológico, portanto vital, ligado ao direito à vida, sobrevivência, mas sim sociocultural, como é o que os alemães usam. E nós também, de certa forma, incorporamos aqui via autores portugueses e até nesse aspecto menos espanhóis que portugueses, ou diretamente das fontes tedescas, né? ou se isso não é correto, né? Quer dizer, qual é a ideia do mínimo existencial aqui presente na Espanha, porque isso corresponderia, mais ou menos, a essa conceituação. Acho que isso é uma primeira colocação que eu te proporia aqui. Bom, obrigado, professor. Bom, a terminologia nesse tema é bastante interessante, porque eu já cansei de ler um artigo e só no meio eu percebi que ele está falando de outra coisa diferente do que o tema dele se propunha a falar. Isso acontece demais. Então, nesse tema que eu trabalho, a dúvida já começa na primeira palavra. Há pessoas que usam renda, outras pessoas que usam ingresso. Então, há uma discussão enorme em torno disso. Tanto que aqui, por exemplo, quem trabalha a ideia de renda básica em Espanha trabalha como renda. O pessoal da Argentina já chama de ingresso. E aqui essas ajudas aqui optaram por utilizar o termo ingresso, sem nenhuma justificativa muito clara. O segundo ponto do termo é mínimo ou básico. E para isso já se tem uma resposta, digamos que já um pouco mais trabalhada, que o mínimo, em regra, quando é tecnicamente aplicado, quando a gente fala de prestações, ele tende a alcançar um nível. Então, geralmente é um complemento. Então, ele tende a chegar até aquele mínimo, a garantir aquele mínimo. E há aquelas pessoas que não possuem nem aquele mínimo. A ideia de renda do renda básica já não vincula a quantia de recursos que a pessoa tem. Já é a ideia de dar o básico a todos, independente que se já tenha ou não tenha aquilo. Agora, o ponto que nos interessa mais especificamente, o vital ou existencial, né? Aqui em Espanha, eu sei que eu já fiz essa busca, a jurisprudência constitucional do Tribunal Constitucional, quando se refere a um conceito parecido ao que a gente trabalha de mínimo existencial, eles chamam de mínimo vital. Tá? As poucas, e com um conceito bastante, ao menos na jurisprudência, na doutrina vai um pouco mais além, mas na jurisprudência é um conceito bastante restrito,
quase sempre vinculado a questões tributárias, de que o tributo não pode ir além daquilo que seria necessário para assegurar o mínimo vital. Então, aqui em Espanha, em regra, a jurisprudência no mundo jurídico trabalha esse conceito. E, especificamente falando dessa medida, do ingresso mínimo vital, da forma em que ele está desenhado e expressamente exposto na sua exposição de motivos, ele não visa a cobrir aquilo que a gente entende como mínimo existencial, já com conteúdo sociocultural, ou então com conteúdo mais amplo, já pensando na inserção social da pessoa. Ele se direciona claramente, e essas são as palavras, a combater as situações de pobreza e exclusão social, mas em termos bem básicos. Ou seja, então, ele se destina basicamente a tirar de situações de pobreza as pessoas que estão paupérrimas, digamos assim. Então, ele não é, claramente não se trata de uma medida que seja desenhada com algum aspecto que a gente poderia chamar de que, ainda que potencialmente ele pudesse cobrir as necessidades daquilo que a gente entende por mínimo existencial, seja na jurisprudência alemã, seja na jurisprudência brasileira, que é algo que está, digamos que, bastante abaixo disso. É, sim, lógico, é uma ferramenta que, ao lado das outras, pode levar a garantia daquilo que a gente entende como mínimo existencial, mas ele, por si mesmo, passa longe disso. Bem, obrigado pela resposta. Ela é importante porque em termos comparativos, né? E na verdade também o que se observa é que, se por exemplo a renda tanto a renda alcançada durante a pandemia quanto agora, né, aquela que envolve a decisão do STF no mandado de injunção, né, ela definitivamente, se fosse passar por um crivo de controle de constitucionalidade material à luz de critérios minimamente consistentes do que seria esse mínimo existencial também sociocultural, ela evidentemente não passaria no teste, né? E isso também mostra que, a bem da verdade, a gente tem porque muitas dessas pessoas não têm de fato renda alguma, né? Qualquer tipo de ingresso, né? E até mesmo essa questão do patrimônio é relativa, porque às vezes a pessoa até tem um certo patrimônio, não tem a mínima condição de mantê-lo, né? E às vezes você quer também de vendê-lo para poder fazer, porque em função das circunstâncias não permitam. É claro que tudo isso, né? E é evidente que tem que haver cortes, tem que haver, são opções também políticas, né? Né? Que evidentemente têm que ser tomadas, né? E acho que a exigência basicamente é que elas não sejam discriminatórias, né? Que elas sejam consistentes na sua justificação, né? Com os critérios utilizados para a definição de valores e beneficiários e requisitos, enfim. Acho que também o controle, por exemplo, até mesmo judicial, ele passa, na verdade, muito mais por essas questões do que basicamente pelo controle do montante, né, vamos em regra, né, do montante do benefício, né, até porque mexer no valor do benefício por decisão judicial acaba sendo uma invasão muito grande, né, dessa liberdade de conformação política, né, nas políticas econômicas e sociais, né, de um governo, né? Então, assim, te agradeço, que realmente isso é uma questão, acho que eu comentei contigo, estou escrevendo com o Stefan Kirsch, da Áustria, mas é um artigo mais simples, assim, mas sobre social minimum, né, uma fundamentação filosófica e um pouco também dogmática, né, do mínimo social, mas não voltada à análise de legislações, enfim. Mas aí eu peguei justamente alguns exemplos, né, fui olhar alguns casos desses tribunais, né, que eu referi, para dar uma olhada sobre a interpretação disso, né, se ela acaba sendo compatível, pelo menos tendencialmente, com a ideia de mínimo existencial, né, portanto também esse fundamento não só no direito à vida, mas na própria dignidade da pessoa humana, uma vida com dignidade, né. A gente estamos já 13 horas, mas os minutinhos a gente ainda tem, né, para ver se um colega gostaria também de perguntar alguma coisa ao Tiago, alguma pergunta evidente sobre o conteúdo mesmo, ou alguma provocação, questionamento específico, né? Deixar a palavra à disposição. Professor Ingo. Sim, tudo bem? Bem? Opa, posso fazer um pequeno Exato. questionamento que eu gostaria de fazer para o Tiago. Tiago, assim, eu também pesquiso alguma coisa nessa área de
de renda básica, isso passa um pouco na minha pesquisa, e me chamou a atenção nesse ingresso mínimo vital, como você estava falando, a necessidade da pessoa buscar um emprego, né? E eu questiono, ele é obrigado a aceitar os empregos? Porque a gente sabe que hoje em dia, com a questão de precarização, de repente vai surgir alguma oportunidade dele até receber um determinado valor, mas não necessariamente num emprego decente, né? Até que ponto ele tem essa necessidade desse aceite para esse ingresso mínimo vital? Obrigado, professor Sandro. Então, isso é claramente aquilo que a gente pesquisa no tema, bem vinculado àquela ideia de workfare, né? De você justificar pelo trabalho a inserção social. Aqui em Espanha, essa estrutura de demandantes de emprego já existe bem antes do ingresso mínimo vital. Eles já possuem uma estrutura permanente que eles chamam de inserção laboral, em que a pessoa, no dia X que ela está desempregada, ela tem que ir se apresentar como demandante de emprego. Ela não é obrigada a aceitar todo e qualquer emprego, porque ela tem algumas características. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha uma colega doutoranda aqui em Oviedo. No dia que ela concluiu o doutorado, no dia seguinte, formalmente, ela era desempregada. Então, para ela poder receber os benefícios, ela teve que ir, ela concluiu o doutorado e se cadastrou no PARO, né, no registro de desemprego. E aí ela me disse, o pessoal me disse para mim, não vai aparecer emprego para você. Então, ou seja, ela não é obrigada a aceitar qualquer tipo de emprego, seu emprego com aquelas qualificações. Mas se aparecer aqueles empregos com aquelas classificações X, Y e Z, e se a pessoa se recusar a aceitar, eu não me acordo se tem um limite de 2 ou 3 recusas, alguma coisa, mas tem sim o controle disso. Mas isso é uma legislação que já foge do ingresso mínimo vital. Isso já é uma legislação específica do sistema de demandantes de emprego, que já é vinculada a toda e qualquer prestação não contributiva aqui da Espanha. Sandro, te agradeço também pela colocação e também essa comparação que acabou muito sendo traçada. Essa questão das recusas, ela tem sido debatida, né, do número de recusas e que tipo de emprego pode ser recusado, né? Eu não sei se na Espanha isso tem a mesma lógica, mas na Alemanha, né, também foi debatido quantas recusas, né, e recusas de que tipo de emprego, né? Não era, né, a recusa também motivada em função do tipo de emprego, porque a lógica também de que a sociedade, né, investiu muito na formação de alguém, né? A sociedade, mediante tributos, né, mediante impostos, financia o sistema de educação pública, que é o sistema basicamente predominante, né, na maior parte dos países da Europa, que integram a União Europeia, como é o caso da Espanha, da Alemanha, da Portugal, enfim, existem escolas particulares, mas elas são a minoria, né, comparativamente. E o grosso da formação se dá, né, na esfera pública, né? Então, particularmente. Então, é um investimento muito grande da sociedade na formação de alguém. Daqui a pouco o sujeito é engenheiro, é demitido, né, perde o emprego e tem que pegar o primeiro emprego que aparece de trabalhar em uma obra. Trabalha como torneiro mecânico numa obra, né? É evidente que esse investimento é melhor esperar, tentar colocar essa pessoa num local, uma atividade em que ela realmente possa utilizar todo o potencial que ela ganhou, inclusive com suporte público, com dinheiro público, né, também, do que jogá-la numa atividade que não só é frustrante para ela do ponto de vista pessoal, né, inclusive psicológico, emocional, autoestima, que também afeta outras questões, mas também o próprio contexto social, né, quanto isso. Eu não sei se essa é a motivação, mas na Alemanha essa é a motivação mais forte para o direito de recusa. Colocar essa observação adicional. Bom, a discussão é bastante semelhante aqui, na verdade, professor. Se eu não me engano, inclusive, essa discussão na Alemanha chegou a uma decisão importante em 2017, né? Aqui na Espanha não chega
não chegou ainda, porque o desenho, digamos que o desenho da política de pleno emprego, ela fica toda a cargo da legislação infraconstitucional. Então, ela não chega a ser, dificilmente ela vai ser discutida diretamente no Tribunal Constitucional. Mas a lógica é mais ou menos essa, é que há uma formação, há investimento em formação, tal, para que a pessoa possa depois aceitar ou não aquele emprego. Então, isso impacta, assim, a formação da pessoa se impacta e se discute quantas vezes pode, quantas vezes não pode. Eu não lembro agora o número exato de se é admitível ou não é admitível. Outra discussão que gera em torno disso é o que se chama do controle social, né? Que muitos questionam que o Estado faz um controle social das pessoas, querendo impô-las um modo de vida em que ela aceite X ou Y posto de trabalho, ainda que não seja o melhor cenário para ela. Mas, basicamente, essa linha de discussão é muito, muito parecida. O que houve na Alemanha foi uma redução das possibilidades. Ela era muito flexível, né? Ainda mais se justificada em concreto, né? Ela era muito flexível, a possibilidade de recusa, o que eles fizeram, inclusive também foi parte daquela reforma do Hartz IV, que ela envolveu diversas questões, né? Foi muito grande, muito transversal a reforma. Ela se reduziu a possibilidade de recusas, mas ela ainda existe, só que eu não sei de fato também quantas, repito, não é minha especialidade, mas é um tema muito bom. O Sandro até não me lembrava, não tinha, estavas pesquisando também precisamente sobre isso, né? É realmente um tema muito, muito importante, né? Envolve também essas questões de dignidade, de acesso à profissão, de questões socioeconômicas, né? De investimento público na educação. No Brasil é um pouco diferente, em função também da grande espaço do ensino privado, né? Mas, bem ou mal, né? Também acaba tendo um certo peso. Gente, mais alguém? Sei que já temos 1h07, mas nós sempre temos aquela tolerância, né, de se for o caso, avançarmos até mesmo 1h15. Né? Nós temos os 15 minutos acadêmicos, que na Alemanha são a tolerância para começar, o professor trancar a porta, não deixar mais ninguém entrar, né? Que a gente faz ao final. Bom, gente, se não tem, né, de qualquer sorte, né, eu gostaria de agradecer ao Thiago, né? É um tema que a gente deveria se preocupar mais, né? Porque, em geral, nós que estamos aqui, né, não somos afetados, somos em geral, né? Pode ser, tem alguma situação familiar que envolva isso, né? Mas, em regra, quem tem acesso, né, a um mestrado, a um doutorado, assim por diante, né? Ainda que com muitas vezes muitas dificuldades, enfim, né? E cada vez maior, a gente sabe, né? Pela situação que se está passando, não é, em princípio, alguém ainda, né, que bom, né, candidato, né, estamos em regra a esse tipo de benefício, né? Mas a gente sabe o quanto também essa necessidade está aumentando, infelizmente, né? Porque se na Espanha a linha da pobreza, na Alemanha, toda a Europa, né, a linha da pobreza, a régua já subiu e significativamente em termos percentuais nos últimos tempos, né? Isso com a pandemia aumentou em todo o mundo, né? E no Brasil, sabe que particularmente, né, a nossa realidade mais direta também, né? Portanto, além da questão trabalhista, né, Sandro, colegas do direito do trabalho, isso até foi objeto da tua fala no doutorado, né? Isso foi tocado na fala no doutorado, quanto realmente a questão do desemprego, do tipo de emprego, que cada vez mais é o que vai ter viabilidade na sociedade tecnológica, né? Também implica em termos de apostas nesse tipo de solução, né? Então, a gente deveria realmente ter um olho mais diretamente voltado sobre isso, né? No mínimo, estar atento, né, a esse debate, porque isso, gente, ninguém de nós, infelizmente, está imune, né, do jeito que uma dinâmica social anda, né, de eventualmente perceber as duras penas o quanto realmente é vital, né, e existencial
que nós também, no mínimo, estejamos cientes, ninguém é obrigado a pesquisar todo mundo sobre isso, mas, no mínimo, né, cientes disso, né, que se passa das alternativas, né, e também de olhos bem abertos e com uma posição crítica, né, reflexiva sobre a matéria. Então, Tiago, te agradeço, né, pela tua segunda participação, né, teremos outras, né, temos que trazer o Miguel, né, o Miguel ele tem sido resistente, né, mas vamos ver se isso dá certo, né, no ano que vem, né, e eu queria, se vem ele, poder recusar assim, as coisas, né, porque aqui a gente sempre tem aquele receio, uma recusa ser levada a mal, mas isso na Europa é absolutamente normal, né? E quem conhece sabe que não. Eu, pelo contrário, admiro quem diz não, eu só não quero deixar te convidar, mas eu compreendo perfeitamente, né? Quando tu dizes que agora não dá, está voltado à família, ou pesquisa, assim por diante, né? Quem sabe não leva a mal, né? E, aliás, no fundo, quem leva a mal não é amigo mesmo, né? No fundo, não é amigo, né? E nem mereceria que a gente aceitasse o convite, né? Se fosse o caso, né, para nós, né? Mas a gente acaba não fazendo isso no Brasil, é muito frequente essa questão da gente achar que vai se levar a mal se recusar alguma coisa. Então, gente, Tiago, obrigado, pessoal, obrigado também, né? Andressa, nós temos semana que vem encontro do grupo, imagino que sim, né? Semana que vem temos encontro do grupo. Deixa eu ver aqui a escala. Só para lembrar, né, já vou adiantando para o pessoal do grupo que não assistiu ao Virgílio, né, que nós temos semana que vem às 10 horas, acho que já foi divulgado, mas vai ser redivulgado pela Andressa. Nós temos às 10 horas uma palestra sobre democracia, os tipos de democracia, muito interessante, em espanhol, né, de um professor da Alemanha, o Karl-Peter Sommermann, que é um professor de direito público da Escola Superior de Administração Pública de Speyer, na Alemanha, né, que isso é interessante. A Alemanha tem escolas, tem universidades, né, voltadas à formação de serviço público de alto nível, né? São escolas interdisciplinares que envolvem direito, economia, ciências sociais, história, política, administração, gestão, e assim por diante, né? Ele é um dos professores do direito nessa instituição. Então, uma palestra às 10 horas, né? E o grupo depois teremos com quem? Semana que vem é o grupo de proteção de dados com o professor Hilton. Fake Tá. news é o tema. Fake news com o Hilton, que não é fake, ele é bom. Também vale a pena assistir. Né? E aí depois retomamos, claro, né? Vamos retomar no dia 9, né? Dia 9 com a Karen Grau. Com a Karen Grau, né? Que é brasileira, mas radicada há décadas, né? em Munique, né? É uma grande advogada, muito conhecida, né? Também tem formação acadêmica na área de propriedade intelectual e afins, né? E também é filha do nosso ex-ministro, né? Eros Grau, que nos brindou com uma aula magna, né? No início desse ano, né? Então, gente, é isso. Um abração, tudo de bom, Thiago, né? Vai comer agora um bom assado, né? E um vinho, né? E um bom vinho, né? E para fazer a janta, 6h15. Ficar esse esforço. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado. Obrigado.